dizer, empreendedoras nato. Talvez elas não saibam, porque se o Hugo soubesse, ele seria empreendedor e empresário, devido à sua capacidade. Perfeito. Eu disse 54 agora. Tem saudade desse dirigente aqui, Tim? Você que fez história com ele, foi campeão goiano. Esse aqui tem ideias maravilhosas, projetos, né? Muito à frente do tempo. É um dos maiores vilanovenses da história. Não, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Forte abraço pra você. Um abraço pros meus amigos Gerliezer Paulo, Marcelo Borges Borginho, pro Nivaldo, Aninha, Moisés Início. Um abraço especial, meu grande amigo, presidente Leonardo Rios. Como tem saudade. Sem dúvida nenhuma, Thiago, não é porque o Leonardo tá aqui na presença de nós que foi o dirigente mais inteligente que eu trabalhei. O cara que soube comandar muito bem o Vila Nova, soube realmente trazer as pessoas certas para o seu lado, fazer o Vila evoluir naquela época e continua ajudando o Vila Nova. Então ele sabe o respeito e o carinho que eu tenho por ele, além de a gente ter sido campeões juntos, né? Exato. Naquele ano 2005, onde muitos não imaginavam e a gente acabou sendo campeão. Infelizmente, de lá para cá o Vila não ganhou mais nenhum campeonato goiano, mas eu tenho uma honra e o prazer de estar aqui com o Leonardo mais uma vez. Você sabe, Tim, hoje eu estou muito, como diz o coração, muito preparado para tudo isso, mas eu não sei se você se lembra, quando eu fui presidente, eu saí da presidência, eu não queria ir para a presidência do conselho porque eu queria aprovar a CAD, que vem a ser a SAF hoje. E o candidato a presidente do conselho era o Hugo. Sim. Era o Hugo da arquibancada, né? Já era aquele garoto assim, participativo. Final de 2005, né? Exatamente. Aí nós perdemos. Paulo Diniz ganhou. Foi né, presidente do conselho e ficou, e a gente queria implantar a CAD naquela época. Enfim, o importante é que a gente continuou, né? Agora a gente voltou a esses últimos 4 anos que nós estamos lá na frente do Hugo. Esse trabalho começa a acontecer numa velocidade assustadora. O Vila Nova hoje, vou dizer para você, é o coqueluche do mercado, é o pãozinho quente. Todo mundo quer o Vila Nova. Todo mundo. Todo clube de investidores quer o Vila Nova. E eu advogo a ideia que a CAD nunca teve tanto na moda como agora. Eu advogo a ideia que do Vila Nova tem que ser dos verdadeiros vilanovenses. Esse sim sabe a história do clube. Então eu acho que o Vila Nova tem que ser de 10 mil, de 20 mil associados, de 30 mil associados, que seja de 50 mil associados. Aí eu acho que sim, sabe, a gente estaria realizando esse sonho mesmo de ter um Vila assim mais, como dizer assim, mais competitivo, porque eu acho que de uma certa forma nós estamos muito bem competitivamente falando com os recursos poucos que temos e que com os pés no chão como a coisa tem sido tocada. E para isso mudar, né, Leonardo, Thiago, você me permite aqui eu já fazer a primeira pergunta? Sim. Para isso mudar, para ser realmente da maneira que você está imaginando, e você sempre foi um visionário, né? Não só no futebol, na sua carreira, na sua profissão. Você já via lá de trás o que você fez pela sua cidade natal, Goiás. Também a gente tem que enaltecer. Para ter essa mudança de sócio-torcedor, de ser o torcedor mais participativo, é fundamental chegar à Série A, né? Então seria interessante demais se o Vila conseguisse isso ainda esse ano. Mas os exemplos da Série A nesses últimos anos que a gente não chegou à Série A, vamos dizer assim, que tivemos na Série B, Série A, Série C, voltamos, somos tricampeões nacional da Série C. Né? Então tem uma base da Série C. Eu participei do primeiro título Você lá sabe. atrás. Agora faltamos ganhar a B, sabe? Eu não sei se a gente vai ganhar a B. Eu estou com um pressentimento que a gente já vai disputar a Série A do ano que vem. Eu acho que tudo conspira para isso, sabe? Eu acho que, de uma certa forma, não tem milagre nenhum, não tem sorte nenhuma, é consequência de um trabalho sério. Um trabalho que, de uma certa forma, às vezes oscila, porque é difícil você manter um time competitivo, você sabe disso, Ti. Né? E eu acho que a cobrança é muito grande, tanto externa como interna no Vila. Talvez faltou um pouco de emoção, né? O emocional falou um pouco, porque a gente perdeu certos pontos que não devia perder. Mas isso aconteceu. Eu acho que a situação atual é outra e eu estou muito esperançoso e com fé que isso vai acontecer. 12h mais 57 minutos agora.
Best Friday na Vesa Citroën Aparecida. Gente, atenção, Citroën C3 Live, apenas R$ 71.990, com as 3 primeiras revisões de graça, viu? E taxa zero em 24 meses para você. Da Vesa Citroën Aparecida, da Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Shopping do Escritório, ambiente aconchegante, aumenta a produtividade da sua empresa. Ligue agora, 3531-5400. Shopping do Escritório, a melhor loja de móveis do Brasil. E Rainha da Borracha. Você pensou em borracha? Vale com a Rainha da Borracha. Sua parceira em mangueiras industriais, hidráulicas sob medida, correias planas PVC, PU, borracha, instalação e vulcanização, 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 3231-9000. Rainha da Borracha, 3231-9000. Marcelo Borges, você tem história aqui também com esse grande vilanovense. Você foi vice-campeão em 2004. Eu já queria que você fizesse também uma pergunta, né, para o homem que revolucionou o Vila Nova. Hoje é, digamos que, um esteio, né, político, de conselho, de vida, de exemplo também para o presidente Hugo Jorge Bravo, que está quase levando o Vila Nova para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Borginho? Boa tarde, fera! Tudo bem, Tiagão. Muito bom estar aqui ao seu lado, com Albino Construtora na sua cabeça, né? E no coração. É isso aí. Um abraço pro Maestro Tim, Geliezer Paulo, pro Nivaldo. Bom, como é que você tá? Já almoçou? Um abraço especial para os nossos ouvintes. E uma tarde maravilhosa pro Leonardo. O Leonardo foi um dos poucos presidentes que me pagou rigorosamente em dia. Deixou nem um cheque-in voando, não? Não deixou nada, não. Nada? Não deixou não. Naquela época, o pagamento se der sábado ou domingo, ele era feito na sexta-feira. Foi maravilhoso jogar no Vila. O ruim foi que eu dei uma hernia de disco lá do meio pro final do campeonato e quase tive que operar. Mas graças a Deus depois eu melhorei. A gente já sabia que daquela época para cá o Vila passou por algumas dificuldades, né, Leonardo? E demorou a chegar nos trilhos, como voltou agora a sonhar com a Série A nos últimos anos, na administração do Hugo Jorge Bravo, né? Você foi pertinente agora quando você fala que todo mundo elogia o Hugo como policial. Hugo, como gestor, ele é acima da média. Primeiramente, ele desbancou esses jogos aí, foi destaque nacional, quando ele teve a coragem, a personalidade, para, sem dúvida nenhuma, quando o cara coloca aquilo ali numa mídia nacional, máfia das a apostas, repercussão né? na máfia das apostas, Denúncia. E aquilo ali, a denúncia, deu uma credibilidade a ele e uma notoriedade no cenário nacional espetacular. Então hoje ele não é só presidente do Vila e um policial aqui em Goiás, né? Ele é um cara respeitado no futebol brasileiro. O que falta para o Vila, na sua visão, Leonardo? Porque naquela época a gente não tinha o centro esportivo, tinha que sair todo dia, o CT para treinar, em outros lugares. O Vila hoje tem, né? O Vila hoje é bem administrado. O que falta para você, na sua visão, para o Vila chegar numa Série A e permanecer por lá alguns anos? Eu costumo dizer que é só vontade divina. Porque tudo que é possível fazer, nós temos feito, né? O Vila Nova deve entregar agora até 31 de dezembro o seu CT lá, já com 28 aposentos, pronto, né? As obras estão todo vapor. Aí sim ele vai poder receber jogadores lá, podem ficar lá o dia todo, não precisa ir ao Loba, vai ficar uma coisa mais administrativa, né? Então, acho que sim, o Vila Nova está preparado, sim. E é uma coisa interessante quando você disse que recebeu em dia em 2004, e essa minha forma de administrar, eu nem sabia disso, mas eu me cerquei de gente capaz. Era o Zé Eduardo, era o Niltinho, era o Dr. Francisco Barros, sabe? Tantas outras pessoas, Cizenando mesmo, que sempre esteve ali conosco, nunca deixou. Então são pessoas assim que a gente nunca pode deixar de reconhecer um trabalho. E naquela época, Walter Parreira, vou lembrando aqui, vou falando. Então foram pessoas que chegaram junto. Edson Pio, não podemos esquecer. Né? E o Niltinho ali, ele que ficava nessa parte, realmente é uma questão de princípio dele também, de todo mundo, Zé Eduardo, manter em dia, para que a gente possa cobrar o mínimo. Porque não é possível, ganhando pouco, ainda não está recebendo em dia. Não dá para ser duplamente penalizado. E eu vejo o seguinte, por que o Vila está faltando sua vontade divina? Eu vou dizer para você, eu desafio um clube goiano que tem hoje os investimentos na categoria de base que tem o Vila Nova. Eu cito a seleção sub-15, seleção sub-17. Só essas duas seleções brasileiras, hoje elas têm 12 jogadores que são do Vila.
que o Vila tem participação no passe. Aliás, ontem o Vila no Sub-17 meteu 2-0 no Goiás. Mais uma vitória assim, da mas base do Vila. Eu estou dizendo de jogadores que são do Vila, que foram emprestados por clube, como o Atlético Mineiro, que é o goleiro. 17. Tá o Davi, que com 14 é titular absoluto no Sub-15. Entendeu? Já tem pré-contatos de todo o cotelado. E tantos outros. E o Vila, não só nesses 8, mas o Vila está com 46 esses atletas aqui hoje no Brasil. Isso é trabalho de um Olímpio Jaime Neto, sabe? Que está fazendo um trabalho impecável. É um trabalho no patrimônio que tem não só eu, tem o Molinari, tem tantas outras pessoas, tem o Zé Carlos, né? O Mussi. Sabe, é um grupo de pessoas que não importa quem esteja à frente, todos querem estar junto e trabalhando. Então, uma categoria de base muito forte que está se constituindo. Então, algumas coisas, por exemplo, eu, no meu modo de pensar, eu acredito muito num time vencedor que tem uma base forte de casa. Eu acho que um time, para ser vencedor, aquele que eu aposto todas as minhas fichas, ele tem que ter no mínimo 50% dos jogadores jogando na base. E na base está certo, muito oportunidade para outros jogadores que querem. Eu acho que isso é fundamental. Essa vontade, sabe, esse DNA, esse propósito de jogar, de fazer a coisa acontecer. Isso sim, eu acho que ainda falta. Mas esses homens hoje que estão jogando no Vila Nova, eles me surpreenderam sobre todos os aspectos. Porque eles estão vivendo esse clima do porteiro, a cozinheira, todo mundo, Tim, você que esteve ali, você vai no Vila, você vai ver o ambiente legal, sabe, como as pessoas estão se interagindo, falando, a organização, no Cuiabando, né, todo mundo. A organização. Eu fui no CT na semana passada, fiz uma entrevista lá com o Gerson de Oliveira, que inclusive falou maravilhas do seu trabalho, né? Falou assim, o Riso tem feito um trabalho espetacular, o Riso tem cuidado aqui do CT, né? Hoje a gente que é vilanovense, a gente tem orgulho do trabalho que está sendo feito aqui no patrimônio do Vila também. Você chega lá, você vê um ambiente limpo, organizado, campos bem cuidados, a estrutura que você citou sendo feita, sendo remodelada. O Vila hoje é um time totalmente diferente, aquele Vila Nova bagunçado, do atraso salarial, aquele Vila que em muitos momentos tinha um cheiro ruim, você se lembra, tinha cheiro de chorume lá no Oba. Ou eu tô mentindo aqui, Tim? Não, e outra, Thiago. Acabou isso. Acabou. Quando eu vou no Vila o Vila mudou completamente. Você vê como é que é o amor, né? E vira e eu nunca senti esse cheiro. O amor faz com que a gente, né, mas, assim, passe por cima dessas coisas. Vira e mexe, eu tô no Vila cobrindo os jogos do Vila Nova e tem muitos funcionários da minha época, então a gente conversa. Eu nunca vi, fiquei quase 30 anos dentro do Vila Nova, eu nunca vi os funcionários assim tão motivados, né? Tão felizes. Não, e o centro médico? O tanto que melhorou, o departamento médico, eu tive o prazer. Não, o Oba hoje está um brinco, gente. Sabe? Muito organizado. Um diretor administrativo também, a parte o Máximo, que faz um trabalho. Olha, eu vou citando tanta gente que eu vou dizer para você, mas então é essa a vontade. Então qual é a certeza que você tem que vocês vão classificar sábado e vamos classificar lá em Natal? A certeza que eu tenho é de o dever estar cumprido, de que a gente fez tudo que é possível. Se não for o destino divino, não vai abalar em nada, porque contra o destino divino a gente não questiona, entendeu? Eu acho que a gente tem uma vida maravilhosa, eu agradeço todo dia, mas se eu tiver que atender o chamado divino, eu vou sorrindo. Mas eu gostaria que ele me deixasse aqui muito tempo. O que não pode mudar, até para você chamar o Gerliezer também, o que não pode mudar, né, Leonardo, caso não dê certo esse ano, essa é a mentalidade. Essa convicção. Não deu certo hoje, vocês fizeram tudo que tinha que ser feito, o Hugo fez de tudo, todos os vice-presidentes, todo mundo que está ali dentro. Pode acontecer e é futebol. É futebol. O futebol nem sempre ele vai para uma lógica, vamos dizer assim. Você sabe um negócio assim que eu Mas bato a mentalidade palmas, que não pode mudar, né, Eu bato Thiago? palmas nesse momento do Vila Nova, é a questão da união política. O Riso foi um presidente espetacular. Presidente que batia no Goiás em campo no profissional e depois batia na base. Ou antes batia na base e depois batia no profissional. Até no gramado mesmo ele já bateu também. Uma confusão danada na final de 2005. Mas enfim, só que naquele ano o Vila tinha oposição. Tinha gente que remava contra. A gente teve outros presidentes também muito bons que também tiveram oposição. O Cizenano teve oposição. Hoje o Vila Nova não tem oposição. O Vila Nova hoje tem grupo unido que trabalha pelo bem do Vila. Exatamente. Acho que esse é o grande ponto. O Hugo hoje ele tem o apoio do Riso, ele tem o apoio do Geso,
ele tem o apoio de todas as correntes do Vila Nova. Isso é fantástico, gente. E a gente tem no futebol brasileiro um exemplo, para mim, que é um exemplo muito bom a ser seguido, vamos dizer assim, essa questão de não mudar a mentalidade, que é o Fortaleza. Fortaleza ficou, acho que foi 7 anos. 8 anos, né? Ficou 6 anos batendo na porta, ou 7 anos batendo na porta da Série C para ir para B. Mas não mudava. Continuava ali um time organizado. Série C pra B, eu acho que foram 7 anos. Foi 7 anos, né, Borginho? É. Até chegar na Série B, aí já chegou um time organizado, da B já pulou pra A, e agora já é um time de Libertadores, um time consolidado. Então, eu acho que essa mentalidade que hoje tem o Vila Nova, mesmo na sua época, na época do seu Barros, do Cizenando, foram pessoas extraordinárias que comandaram o Vila Nova também. Para mim, faltava isso ainda. Faltava um pouco mais dessa união que o Thiago tá falando e dessa mentalidade. Não deixar mudar a mentalidade. Mas é muito engraçado, por exemplo, o Barro que me sucedeu, aliás, Barros, um abraço para você, tô com saudade de você, viu? E aqueles olhos verdes? Aqueles olhos... Aquela pele alva, né? Assim, Leonardo, bem Você viu o nutrida. Leonardo falando que seu Barros, Aquela né, bochechinha pá? rosinha. Não, é o Filipão que diz que ele é... Você viu o Leonardo falando que seu Barros, você chora. Mas o Barros, tô com muita saudade de você mesmo, viu? Mas sabe de uma coisa? Quando a gente saiu com o Barros, eu achei que a coisa ia acontecer naturalmente, porque o Barros é uma pessoa bem intencionada, coisa e tal. Mas o futebol tem uma coisa muito interessante. Como uma empresa moderna, é um órgão vivo, é um negócio que todo dia você tem que reinventar para ser notícia, para manter uma ativação, né, Marcelo? Você que esteve ali, né, Tim? É a tal da pauta positiva em política. Exatamente. Então, se você não envolver com isso, é muito difícil fazer acontecer. Sim. Então, o envolvimento ele é diário, né? Não tem como. A pauta positiva é igual em prefeitura, política. Se você não tem uma pauta positiva semanal, amigo, a oposição te come, te engole, né? A tal da pauta que faz a coisa acontecer. Sobre política, eu não sei. Mas é o seguinte, mas é uma coisa interessante. Mas o que eu quero dizer para vocês é essa certeza hoje que eu tenho. O final do mandato do Hugo, agora, daqui 2 anos, o Vila Nova não vai ter nenhuma pendência trabalhista. O Vila Nova vai estar enxuto. Com conta no banco, essas coisas que a gente sempre sonhou. O Vila Nova hoje, o futebol amador do Vila Nova, talvez tenha o maior patrocínio de todos os clubes daqui. O Vila Nova tem uma parceria com a Coca-Cola de 5 anos, não sei se vocês sabem. Mas a Coca-Cola banca todo o refresco Bandeirante, né? Exatamente, o refresco Bandeirante banca o Vila Nova, qual é um patrocínio expressivo. Só para as categorias amadoras, né? E futebol feminino. Então, tem sido um trabalho também do William, muito bom. Quer dizer, eu vou falando do setor. Mendes, né? Falando do setor, vão aparecendo as pessoas, sabe? São tantas pessoas que remam a favor, que é essa certeza. Então, a nossa certeza é essa. A gente está tranquilo. A gente acha que é possível fazer mais, sim, é possível fazer mais. Mas, para esse momento atual, eu acho que a gente vai fazer muito bonito nesse final de campeonato. 1h10 da tarde agora, chamando mais estudiosos, debate das feras, oferecimento Garagem VIP, novo conceito de entretenimento em Goiânia, Garagem VIP na Avenida Rio Negro, Parque Amazonas, Center Pisos, de Bagor Shopping de Piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás, Fricó, a linguiça mais gostosa do Brasil, receita de deliciosos momentos, Vedacil, distribuidor oficial Gates, mangueiras hidráulicas Vedacil, de Goiás para todo o Brasil, e Emanuela Moda Íntima, venda programada, a Emanuela Moda Íntima fabrica exclusivamente o seu pedido, e agora tem novidade, viu? Você compra direto pelo WhatsApp 629-9193-9913, faça seu salário, revenda, Emanuela Moda Íntima. Gernézer Paulo, um abraço para você, boa tarde. Que convidado, hein? O último presidente vilanovense, campeão goiano em 2005, uma gestão extremamente espetacular para a equipe do Vila, né? Trazendo de volta, né, aquele sentimento do vilanovense. Até um negócio que eu queria perguntar aqui para o Riso, por que ele não tentou a reeleição, né? Porque ele não foi reeleito, ele não foi para a reeleição. Vila Nova teve uma mudança também na sua presidência executiva. Mas enfim, seja bem-vindo ao Debate das Feras. Você tem pergunta aí para o Riso, ao vivo com a gente? Ele que cuida hoje do patrimônio do Vila Nova na gestão, Hugo Jorge Bravo. Um abraço para você, boa tarde, mais estudioso! Boa tarde a você, Thiago, boa tarde, Coutinho, Marcelo, e boa tarde especial ao Leonardo, um prazer estar comunicando com vocês. Boa tarde para você, ouvinte da Band News. Leonardo, eu gosto de ser muito direto, né, e muito franco nas minhas perguntas, nas minhas indagações. Eu já vi você ser muito rotulado como um sujeito utópico, né? Os seus pensamentos, as suas ideias, a figura Leonardo Riso, às vezes é olhada
por parte da torcida do Vila, até por alguns membros da imprensa, como alguém utópico. Quão realizável, vamos dizer assim, são as suas ideias para o Vila? Quão palpáveis são as suas ideias para o Vila? Elas são praticáveis, né? Elas são realizáveis, ou elas são, em alguns momentos, talvez muito mais utópicas do que propriamente reais? Olha, prazer estar falando aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Veja bem, quem não tem sonho não tem nada. Quem não almeja o melhor, quem não quer fazer a diferença, devia fazer algo que simplesmente consumisse o seu tempo. E a gente está sempre criando, sempre reinventando, sempre acreditando. E o segredo de tudo isso é muita dedicação, é um pouco de ideia e 95% de transpiração. Qualquer negócio seu, se você dedicar 95% do seu tempo para fazer, você vai fazer bem feito. Isso aí, você pode pegar qualquer livro desse aí, do Oscar Schmidt, ele dizia, terminava o treino, o que você fazia? Eu fazia 1000 arremessos. Então, não é sorte, é treino. Então, a vida é assim, entendeu? As pessoas, todas elas, de um modo geral, principalmente no Brasil, que eu convivo, todas elas são empreendedoras natas. Todas elas têm solução para alguns problemas, de um modo geral. Isso é do brasileiro, que é muito legal, né? Mas poucas pessoas realmente focam e têm o propósito de fazer aquilo acontecer. Poucas. Só, para vocês terem uma ideia, só 2% das pessoas conseguem isso. Então, é uma questão só de você ter as ideias, saber aonde que essas ideias deram certo e por que, se não deram certo, por quê, né? Tentar fazer diferente, que o sucesso é garantido. Agora, 1h14 da tarde, a LR Materiais Elétricos cresceu e tem novidade para você. Loja maravilhosa com linha completa para o seu projeto residencial, comercial e também industrial. A LR Materiais Elétricos de confiança, em frente ao Shopping Cerrado, na Avenida Anhanguera, 3597-3599, Casa do Pica-Pau. A gente tem tudo o que você precisa para equipar a sua casa, o seu negócio, a sua fazenda. Casa do Pica-Pau, na loja do site e no 0800-321-4321. E Center Pisos, indiscutivelmente, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Lá na Center Pisos, teu melhor atendimento do Brasil. Perde tempo não, meu amigo. Venha correndo aproveitar. centerpisos.com.br. Presidente, 1h15 agora. Rapidinho, mais estudioso. Pois não, sim. Pois não? Não, é que eu queria, em cima da resposta que o Leonardo me trouxe, né? Você falou em foco, né, e em metas. Hoje, falando para o futebol, né, eu falo muito do futebol porque eu penso que lá no fim, o que o torcedor importa ao torcedor é o futebol. Essa estrutura que sustenta o futebol, acho que os dirigentes devem pensar nela, mas o torcedor, no fim, ele acredita no futebol. Falando especificamente do futebol, de conquista, de resultados, o que é o seu foco, então? Você está focado hoje em que metas para o Vila Nova Futebol Clube? Olha, eu estou focado em tornar a instituição eterna. Esse é o meu foco. Quero trabalhar para a instituição. Futebol, eu costumo dizer, não é que eu não entendo muito de futebol. Eu acho que futebol é consequência. Se você tem uma boa estrutura, um bom planejamento, o futebol você pode ousar. Eu posso, amanhã ou depois, fazer uma parceria com uma dessas empresas que detém direitos federativos de vários jogadores aí, de montar alguma coisa nesse sentido e fazer. Sabe, o Fluminense mostra muito bem como faz isso. O Fluminense, quando ninguém dá nada, aparecem os jogadores no Fluminense, de uma parceria, de uma certa forma, são garotos da base ali do Xerém que ele negocia, essas coisas todas. Então a gente passa a ter um certo nome hoje no mercado, por termos jogadores que estão em outros clubes, esses outros clubes podem ceder outros jogadores, enfim, eu acho que aí sim o foco fica só no futebol. A minha grande preocupação é de termos um foco no futebol e esquecemos as outras coisas, porque se não der certo no futebol, acabou o clube. Quantos clubes no Brasil estão nessa situação? Vários aqui. Então eu quero ter uma entidade muito forte, jogando para ganhar. Se não ganhou, não vai acontecer nada diferente do que uma nova tentativa amanhã. É isso que eu vejo de futebol.
Acho que o Vila Nova, inclusive, é um clube, é um time de futebol que tem que ter um padrão de jogo. Eu não imagino um time de vermelho e branco jogando na defesa. É impossível. Você não vai ver nenhum time desse no mundo de vermelho e branco que joga na defesa. Então as cores, de uma certa forma, já influenciam. Então esse padrão tem que ter. E esse padrão tem que ser uniforme, de categoria de 12 a profissional. Entende? Então o futebol só consegue produzir isso, esse talento, a partir do momento que ele tem infraestrutura. E o Vila Nova, hoje, sim. Eu acho que ele entra em 2024 com toda essa estrutura pronta. Aí sim, podemos pensar somente no futebol. E que eu acho que ninguém melhor do que o Hugo para pensar só no futebol. Se ele pensasse só no futebol, nós já estávamos na A. Se o Hugo tivesse o tempo dele integral, pensando só no futebol, nós já estaríamos na A. Mas ali, o que ele apaga de incêndio todos os dias de problema, eu sei. Eu sei o que é presidir um clube como ele tem sido nos 3 anos, de 200 e poucas ações trabalhistas, hoje tem menos de 100. E chega no seu final com 0. Eu sei o que é isso. Eu dou muito valor e respeito muito. Mas agora, eu acho que ele começa a respirar, começa a ver a coisa diferente. E de futebol eu posso garantir para a nação colorada. O Hugo entende. 1h18 da tarde agora. Presidente, o brasileiro ele é movido a ondas, né? A gente teve agora a onda do técnico estrangeiro e todo mundo vai lá e contrata. Português, português, português. A SAF é uma onda também. Só que você tem o modelo da SAF que funciona e o modelo da SAF igual ao do Curitiba, que tá levando o time para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá rebaixando o time com investimento altíssimo. O Bahia com dificuldade danada. O Cruzeiro. O Cruzeiro, né, que foi comprado com dinheiro de pinga, né, de velho barreiro, e tá caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então você tem o modelo bom e o modelo ruim, modelo que não presta. Qual a tua visão, né, você que conhece aí os grandes clubes do futebol mundial, tem amizade com o presidente do Real Madrid, qual que é esse modelo, né? Esse modelo hoje no Vila Nova seria factível? O Vila está perto disso, né? E outro detalhe, o que o Vila Nova hoje ele representa como marca, como valor, né, para o mercado nacional no que tange SAF, Sociedade Anônima do Futebol? O que o Vila representa para esse mercado? Olha, para esse mercado que está aí, números. E os números não são bons. Para esses investidores que estão aí. Mas não acho que esse é o foco dos investidores da SAF no Vila. O meu foco dos investidores no Vila são as pessoas que amam o Vila, que querem o Vila. O Vila tem gente capaz de fazer a SAF. Lógico. O Vila tem condições perfeitamente de ter 50 mil associados contribuindo para ser dono do clube. Por que não? E é isso que vai valer nacionalmente e internacionalmente. Se você não tiver história, se você não tiver um público que compra você, lá fora não vai te comprar. Esse é o segredo dos bascos. Em Bilbao, Alegres Atlético. Lá eles não permitem nem jogador de outra nação que não seja daquela etnia, daquele local, aquela região. Não tem patrocínio na camisa de empresa de fora da Espanha. Não tem de nada nenhum. Então, esse barrismo é que faz você ser internacional. Olha Champagne. Elisão de Pernet, Champagne no mundo. Então, mas a região é minúscula. Então, você tem que ter essa origem. Entende? Então eu acho que a SAF que eu quero pro Vila é essa. Essa é a que eu quero. Eu acho que nós temos economia para isso, nós temos massa para isso. Aí sim, depois que nós fizermos isso, aí, meu filho, o céu é o limite. Porque se você é forte aqui, você é forte lá. Se você não é forte aqui, você não é forte lá. Não existe mágica. Sim. Perfeito. Você me permite, Thiago, fazer uma você pergunta? faz em nome das maiores marcas brasileiras. A Fricota é a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, a linguiça mais gostosa do Brasil, receita de deliciosos momentos. Impercia, produtos químicos impermeabilizantes para a sua obra. Impercia, marca de tradição, na C205, Mega 45, Jardim América, 4008-4500. E Cristina Araújo Closet, torcedora goiana, você gosta de novidade? Conheça Cristina Araújo Closet, uma loja como você nunca viu. As tendências do mundo você tem na Cristina Araújo Closet, na 136, cruzamento com 85, setor Marista, vendas no atacado e também no varejo. Cristina Araújo Closet, simplesmente irresistível. Leonardo, desde quando eu lembro de você, no Vila, você sempre teve um projeto, até em cima do que o Gerlieser falou, né, da questão dos sonhos, de muita gente colocar você como, às vezes, acima da média, a sua visão, né, assim, ser meio que
te taxar de certas situações? Eu acho que nem é isso, sabe, Tim? A minha trajetória de eu vim de Goiás para cá com 14 anos, tive uma infância brilhante, né? Tive a atenção da dona Cora Coralina. Essas coisas todas na vida eu acho que é muita sorte, eu sou muito feliz. Vim para cá, trabalhei na Faisal e aos 20 anos fundei a Riso. Então a Riso vai fazer 50 anos. É o que você tem de idade, 49, é o que o Marcelo tem de 51. Então é muita história de uma certa forma. E eu sempre dizia o que a gente ia fazer. E as pessoas, de uma certa forma, sempre questionavam. Então hoje aqui nós estamos dentro de um Jardim Goiás, de um setor C, numa quadra C, que eu vendi isso aqui em 82 para pagar a dívida do Flamboyant para o seu Lorival. Para você ver como você é um visionário, né? Em cima até disso, de você ter seus sonhos, eu lembro de você sempre teve o sonho do projeto Centro de Treinamento do Vila Nova. Sempre foi um sonho muito grande para você. Nasceu em 90. Em 92, eu fiz um acordo com o governo. Eu não tinha virado nem profissional. Não, eu preparei o terreno em Senador Canedo, aos margens daquela represa. Sim. Aí no governo do Marconi, que a gente ia assumir, que eu ia ser o presidente para implantar o CT, ele pegou, nos tomou aquele terreno, disse que aquele não, que podia escolher outro. Eu acho que ele foi até simpático conosco, porque nos cedeu um terreno melhor, quer dizer, coisa divina, né, num local mais bem localizado. Né? E aí começou. E aí começou a ser realizado o seu sonho. Mas é que muita gente, por exemplo, você fala uma coisa, tem um sonho de uma coisa, as pessoas acham que você, de uma certa forma, tem a obrigação de realizar esse sonho amanhã. Amanhã, para mim, não existe. Existe hoje. Quando chegar amanhã, já é hoje. Então eu acho o seguinte, né? O seu projeto do CT, do Centro de Treinamento, que sempre foi grandioso, e eu sei porque eu vi várias vezes, teve maquetes, sempre foi grandioso e agora está se tornando mais realista. O importante é você mudou alguma coisa? Por exemplo, eu sei que no primeiro projeto sempre teve a questão de um estádio onde é o Centro de Treinamento. Ainda tem isso ou o Oba vai ser a casa do Vila, vai ser melhorado? Por exemplo, eu acho que o estádio do Vila Nova é o Serra Dourada. É isso que eu penso. Então o senhor é contra a ampliação do Oba? Não, eu acho que o Oba deve ser ampliado sim, para ter uma opção melhor. Mas nós temos o Sub-20, temos muitos campeonatos que podem ser disputados no Vila, feminino, nós vamos precisar de arena. Mas eu acho que a sede do Vila Nova tem que ser o Serra Dourada, pela história, pelo museu do futebol que ali vai estar, sabe, pelas narrações de todos os craques, você, Tim, Marcelo. Imagina, vocês entrando numa sala, interagindo com o Nelson Rodrigues, né, assistindo com eu esqueço o nome dele toda hora, mas o Carlos Alberto Safadi, você com os grandes como Edral Vaz, sabe? Mané de Oliveira. Você interagir com essas pessoas, mostrar a nossa história, sabe? Essas coisas que vão fazer a gente ser diferente, sabe? E naquele espaço, então, eu acho que ali sim é o que eu penso. É aquele estádio para o Vila Nova. O Vila Nova estaria em casa numa Série A com o Serra Dourada. No CT, hoje eu já não penso mais de fazer aquilo que estava prevendo. Eu acho que uma arena menor, para 10 mil pessoas, sim, porque as categorias de base teriam, é uma coisa interessante, né? O Vila hoje já vai para 7 campos lá, então a coisa está arrumada. Há uma evolução, diferentemente hoje, o Vila Nova será o primeiro CT do Brasil autossuficiente em energia, porque todo o seu telhado é uma parceria com o Vila Nova, aqui de primeira mão vou dizer para vocês, com a Eternit. As telhas captam energia exterior e ela é térmica. Fazem a produção. Exterior. Então, e você capta energia e ela faz a sua própria energia. Não vai ter problema de energia, vai ser autossuficiente, foi adaptado. Sistema construtivo mais simples. Então a coisa evoluiu e o Vila Nova tem evoluído atendendo a essas tendências, entendeu? Então essa é o caminho. Eu acho que essas coisas todas a gente vai adaptando, porque só não muda de ideia quem nunca teve ideia. Porque você sempre aperfeiçoa a forma sua de ser. O ser humano tem a obrigação de evoluir. Não Presidente, pode ficar estático. Em evolução, acho que esse é o grande ponto, né? Você como um estudioso, e não um estudioso apenas do futebol goiano, do futebol mundial, né, como eu disse, você tem relacionamento aí até no Real Madrid com o presidente, né, da equipe madrilenha. Como que você vê o momento atual do futebol goiano, que eu acho que é um reflexo dos últimos 10 anos? Né? O Vila tem crescido, depois de um período ali estagnado, mas você tem hoje um Atlético que incomoda pra caramba o Goiás, você tem um Goiás em declínio,
O Goiás perdendo o espaço que ele conquistou, né, durante 20, 30, 40, 50 anos, e o Vila Nova novamente crescendo, buscando inclusive nesse momento uma série de campeonato brasileiro. Como que você analisa esse retrato, esse cenário, esse corte atual do futebol goiano em 2023? Como estamos? Eu avalio o seguinte, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de vender o nosso produto de uma forma direta no exterior. Eu acho que essas apostas mostram isso. Eles apostam os resultados aqui, que o resultado vai ficar na Rússia, vai ficar na China, vai ficar em Singapura. Então, quem é que propôs o tudo? Somos nós. Então, nós temos que vender esses direitos de imagem por um preço interessante, como faz a Federação Paulista, como faz a Federação do Nordeste, junto, eles vendem os jogos do Nordeste, conseguem fazer... Futebol gaúcho. O futebol gaúcho. O futebol goiano é muito acanhado, eu não sei porquê em relação a isso. Então, nós precisamos ter uma preparação maior. Haja visto os investidores chegando nessa liga aí do investimento que fizeram no Vila. Liga Forte Futebol. Já anteciparam dinheiro, que foi muito interessante para o Vila Nova passar o ano, resolveu as suas coisas. Para terminar o CT, isso que eu estou falando, essas obras vêm desse recurso. Então, eu não vejo assim essa dificuldade de você ser um futebol competitivo. Eu acho que nós deveríamos unirmos com Brasília, que de uma certa forma é interessante a gente poder também ter intimidade com a Mané Garrincha. É a capital federal, né? É uma capital federal. Nós temos grande influência, a região metropolitana de Brasília já passa de 2 milhões de habitantes, entendeu? Não há de que se desconsiderar isso. Então eu faria essa interligação Brasília-Goiânia e venderia esses direitos para essas grandes plataformas que, de uma certa forma, precisam desses campeonatos para poder manter as suas apostas. Sabe, uma coisa não vive sem a outra. Então, acho que esse é o caminho. Eu acho que precisamos ter. Não é possível um time como o Vila Nova não ter, pelo menos, eu diria aí, 500 a 1 milhão por cota mensal para um campeonato goiano de 2 meses. Então, acho que isso é inadmissível. Porque esse clube, que o Vila Nova, que está na Série B, o Atlético e o Goiás, que estão aí na série B também, né? O Atlético e o Goiás estão na Série A, cai para a Série B, enfim, não importa isso aí. Esses clubes, de uma certa forma, eles não têm folhas pequenas em janeiro e fevereiro. Como é que eles não vão poder ser renumerados à altura? É preciso repensar tudo isso aí. Te assusta, por exemplo, você vê o Cuiabá. Quem que era, né, Cuiabá 10, 15 anos atrás? O Cuiabá hoje faz investimentos 10 vezes maiores que o Goiás na Série A. O Cuiabá gastou 16 milhões, o Goiás gastou 500 mil. 540 mil. O Cuiabá hoje é um time que tem um milionário, bilionário, que é a família Dresser, né? O Cristiano Dresser administrando, é um time que faz investimento alto, compra jogador, tira jogador, né, de grandes centros do futebol brasileiro. Você tem um Fortaleza que passou de passagem pelo futebol goiano, você tem um Ceará que arrecada mais, que investe mais. Por que esses centros que até 10 anos atrás não tinham nem comparação, não estavam nem perto da gente, nos passaram com tanta facilidade, do ponto de vista do business, do dinheiro, do investimento? Eu acho que, de uma certa forma, os clubes goianos são muito pé no chão. Você vê, são clubes com poucas dívidas. A dívida do Vila Nova toda é insignificante, do Goiás também é muito pequena, do Atlético, pelo que me consta, é muito pequena, quase que nenhuma. Então são clubes que, de uma certa forma, primaram por isso. Eu acho que a chegada desses clubes vão ser mais interessantes do que esses clubes que fazem esse efeito estufa. Está lá em cima, está embaixo, está em cima e está lá embaixo. É um custo altíssimo. Olha o custo do Ceará esse ano. Para ele jogar ano que vem vai ter dificuldade. E fracassou, né? E fracassou, não deu certo. Entendeu? E você vê aí outros clubes. O Vila Nova é o 14º. Em folha. Em folha. Para você ter noção. Então essas coisas é que eu disse. Eles primeiro, eu acho que os clubes fizeram certo. Eu acho que fizeram muito certo. Primeiro se estruturaram para depois ousar. Eu acho que temos hora para isso e essa hora chegou. 1h35 agora, 1h31 da tarde agora. Presidente, mudando de assunto aqui pra gente fechar esse bate-papo maravilhoso, né, Tim? Sim, né, Borginho? Que entrevista, que Leonardo convidado, né, mais estudioso. Leonardo é espetacular, ele tinha que dar palestra pra nós, como que faz pra ganhar dinheiro? Não, ele dá conselho pro presidente do Real Madrid, amigo. Você tá pensando o quê? Eu tenho falado sobre isso mesmo. Eu tenho um podcast que fala sobre empreendedorismo. E que é um negócio que tá em voga, né? Todo mundo deveria aprender um pouco, né? É a salvação da humanidade. Falando em empreendedorismo... Paulo perguntou, Leonardo, qual que é o nome do seu podcast? Ah, sim.
Fala pra gente. Papo com Riso. Papo com riso, né? Ah, bacana o nome. Papo com riso. Coisa Homem legal. inteligente, rapaz. Homem intelectual. Papo Ué. Você com tá riso. pensando o quê, ué? Papo com riso. Não, vocês Se vão for lá, igual entra, velho, melhor ainda, né, melhor presidente? ainda. Não, porque tem mulheres, as mulheres de uma certa forma me fascinam pela forma de empreender. São guerreiras. Sim. São guerreiras, sabe, Criativas. Marcelo? São guerreiras assim, são mulheres assim incríveis. Outro dia, só para você ter uma ideia, eu conheci uma menina em Morrinhos, na campanha, e eu estava com a dor nas costas, fui fazer uma massoterapeuta, em Morrinhos tinha uma menina lá e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, seu Leonardo, você tem um loteamento aqui perto? Tem. Falei, quanto custa um lote? Aí ela falou assim, eu falei para ela, acho que eu não sei não, vou olhar. Aí eu olhei lá, 100 mil. Aí eu falei para ela, 100 mil esse lote aí custa tal. Ela falou assim, pois então reserva para mim que eu vou comprar esse lote. Falei, menina, e aí, o que você faz para ter tanto dinheiro? Aí ela contou para mim, não, aqui em Morrinhos tem mais aposentado que qualquer coisa. Então todos eles Massagem pra caramba. do meu serviço. Aí eu faço sessões, tal, pacote. Ela estava dizendo, eu fiz o cálculo, ela ganha mais de 9 mil por mês. Loucura. Loucura. Você entendeu, Tim? Eu falei assim, olha a criatividade. Então imagina uma pessoa dessa com assistência, Marcelo. Com respaldo. Vai longe, né? Respaldo, sabe, de um governo simples, ágil, ativo, presente, sabe? Esse povo é Facilitador. maravilhoso. Eu acho. Então, essa coisa me fascina. E um detalhe, assim, a gente vive um momento político aqui em Goiânia muito complexo, né? A gente vê uma eleição em 2024 extremamente aberta. O prefeito atual não está nem entre os 4 principais favoritos. E você teve uma votação muito interessante em Goiânia como candidato a senador pelo Partido Novo. Passa pela sua cabeça uma candidatura, um trabalho aqui pela nossa capital? O que você pensa disso? Goiânia está precisando de ideias novas. Você está à disposição? Olha, eu levei 65 anos da minha vida para me filiar a um partido político. Filiei ao Novo, que é um partido que me cabe, um partido liberal, um partido que trabalha para um governo simples, ágil, que supre as necessidades simples da população, o direito de ir e vir, o direito de você deixar uma criança numa creche, o direito de você poder transitar de um transporte seguro, o direito de você ter uma habitação. Eu pergunto, esse Centro-Oeste, essa cidade que me deu tudo nesses últimos 50 anos como empreendedor, não é cidade para ter esse tipo de problema. É uma cidade para ser amada, é uma cidade para ser cuidada, sabe? E nós precisamos parar com esse processo político que se instalou do populismo, seja de esquerda ou seja de direita. O que nós precisamos é acreditar na nossa sociedade que ela é capaz e fazer com que a nossa sociedade cobre dos candidatos ou do prefeito, de um modo geral, que ele faça aquilo que ele foi eleito para fazer. Então, a minha candidatura, por exemplo, a prefeito de Goiânia, é uma coisa que está sendo, sim, aventada pelo partido. O partido me permitiu que eu saísse pré-candidato a prefeito. Estou fazendo um plano de governo ouvindo todos os segmentos, quero entender. E quero colocar, sim, o meu nome à disposição do goianiense para a eleição de prefeito. O que me interessa nessa caminhada é aquilo que a gente quer difundir. Aquilo que eu disse. As ideias. As ideias. Não é possível a gente ter uma capital como nós temos, eu do setor imobiliário há 50 anos, conhecendo essa cidade na palma da minha mão, saber que tem pessoas que não têm onde dormir. Eu não posso ser um homem feliz sabendo que não tem isso. Não posso ser um homem feliz sabendo que a mãe não pode deixar um filho na creche porque não tem vaga. Não tem isso para atender? Não tem sentido. Eu estaria trabalhando contra o próprio município, porque eu teria que dar essa vaga para que a mulher trabalhasse, que gerasse renda, para que o município crescesse. Então não consigo entender essas coisas mínimas que a sociedade nos exige. O direito de ir e vir, você não tem. Você não tem nem o direito de saber a hora exata que o ônibus vai passar em tal local. Então eu acho que os direitos do cidadão estão em segundo plano. Estão se prevalecendo aí os direitos, entre partes, dos homens públicos que estão no poder. Os políticos, né? Os políticos, de uma certa forma, uma concentração, como se eles fossem salvadores da pátria. E, na realidade, a coisa é muito simples, que nós precisamos é de um gestor, de alguém que goste da cidade e faça a coisa acontecer. E que a gente, ou nós, goianienses, elegemos pessoas diferentes na Câmara. Porque não é possível também ser eleito prefeito
com os mesmos vereadores que aí estão. A música será a mesma. O enredo é o mesmo. Então é preciso fazer uma revolução. É a gente votar muito com o espírito distrital, ou seja, eu quero votar numa pessoa que eu conheço, que mora próximo do meu bairro, que eu conheço seus antecedentes, que eu encontro às vezes no meu culto, seja evangélico, seja católico, seja o que for. Facilita até a cobrança, né? Isso facilita a cobrança, exatamente. Então é isso que nós precisamos. Então, dentro de uma linha dessa e dentro de uma coisa que faça a coisa acontecer, sim, por que não? Porque essa cidade me deu tudo. Eu acho que eu não poderia negar em servir a cidade que deu tudo aquilo que eu tenho. Não seria nada elegante da minha parte, eu penso assim, sabe? Não ter um desafio desse, ou pelo menos não ter a oportunidade de dizer o que eu penso. Perfeito. 1h38 da tarde agora. Presidente Rizzo, obrigado pela sua presença, parabéns pela tua biografia, né? Eu acho que é um negócio que, né, Nivaldo, né, Tim, né, Borginho, né, mais estudioso, tem que ser preparada a biografia do Rizzo, porque você é um case de sucesso de uma pessoa que veio de baixo e que hoje é um dos maiores empresários da sua área no Brasil. Cara de grandes ideias, de boas práticas, porque a ideia grande também todo mundo tem, né? Agora, a boa prática, são poucas as pessoas que acabam efetivando as ideias, né? E o Rizzo é um exemplo de boas ideias, de boas práticas, é um gigante no futebol, um gigante no comércio, né, no setor empresarial, tem sido também na parte política, e é sempre um prazer tê-lo aqui na Rádio Band News Goiânia. Obrigado, presidente, pela sua presença, e tamo junto sempre, viu? E eu que agradeço, e para aqueles que acham que eu sou sonhador, sou um sonhador sim. Bem sucedido pra caramba. O Partido Novo é um partido que tem só 6 anos, mas que está fazendo a diferença nesse Brasil. Já administra Minas Gerais muito bem com o Zema, né? Gerais, tem Joinville, que é um exemplo, né? Tem o Dallagnol agora que se filiou ao Novo. O Van Hatten, que faz um trabalho maravilhoso. Curitiba, o Van Hatten. O Alano aqui em Goiânia, que é brilhante também. Que é brilhante. Então, olha, tem um quadro de pessoas surgindo maravilhoso. O Levi, que foi pra lá agora também, que é meu amigo pessoal, gente boa. Fina, muito legal o Levi. É maravilhoso. Muito bem. Obrigado então, Leonardo Rizzo, pela presença. Foi bom demais dar conta. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Se você deixar, ele fica aqui até segunda-feira. E a gente quer. Isso é espetacular, mano. A gente tá afim. Entrevista... Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo. Isso é raro na vida, Marcelo. Eu lembro. Pode contar a história rapidinho? É diferente. Você conta a história em nome das maiores marcas brasileiras, gente. A Casa do Marceneiro tem as melhores marcas e ferramentas pelo menor preço do Brasil. Aproveite. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Casa do Marceneiro. Gente, a Delta Certificadora é maravilhosa. Atenção, micro, pequeno e grande empresário. Venha para a Delta Certificadora e faça o certificado digital da sua empresa. 3996-6699. Delta Certificadora e Drogaria Atlântica. Preço bom em medicamentos e perfumaria. A receita certa da sua saúde. 3289-4040. Avenida Olavo Bilac 460, Jardim Vila Boa. 3289-4040. Drogaria Atlântica. Conta a história que a gente gosta, 2004, na semana da final, né, maestro? Tinha estava craque, também. Né? Heleno, Mendes Baiano, boleiraço da bola. Paulinho, técnico. Kiko, goleiro. O Kikão. Aí chega o Leonardo, levou todo mundo pra sala de reunião. Uma resenha espetacular, rapaz. Aí acabou todo mundo, motivado pra ir treinar, né? Aí me vem o Evaí com um vídeo de 1h40 do adversário. Aí eu cutucava os meninos, falei, o resultado final já tá aí. Deixasse no riso, Deixa no riso, rapaz. É percepção da bola. O riso ele incorporava, eu lembro várias vezes, né? A gente tá na concentração, o riso chegava a caráter, todo uniformizado, com o rosto pintado. Eu pintei o rosto lá com o Avaí, jogo decisivo. Decisão, Série B. Guerra. Muito legal. Incorporava. Pra mim, eu costumo dizer que foi os melhores anos da minha vida. Sabe? Porque ali, sim, você vê nessa condição de novo? De dirigente, não, assim? Porque eu acho que sim, dirigente de futebol, no meu entender, não deveria ser cumulativo. Entendeu como é que é? Você tem que passar, ter experiência, ir para o conselho e trabalhar para quem estiver no poder. Sim, sim. E nunca ser oposição, porque não tem sentido ser oposição num clube de futebol. Aquilo que você ama, O objetivo é o mesmo. Claro. O objetivo é o mesmo. Sim, perfeito. Obrigado então, Rizzo, pela presença. 1h42 agora, daqui a pouco tem muito mais pra você na Band News, a rádio mais bairrista do Brasil. 1h42 da tarde. Quem trabalha sabe muito bem. Quem estuda já aprendeu a lição. Papelaria tributária pra você, a melhor opção. Em material de
escritório, informática, material escolar, o que você precisar. Papelaria tributária pra você, companheira fiel. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. A atuação do mercado de seguros na preparação para eventos climáticos extremos e catástrofes, como os incêndios no Canadá e o ciclone no Rio Grande do Sul, foi um dos assuntos discutidos na FIDES Rio 2023, a 38ª Conferência Hemisférica da Federação Interamericana de Empresas de Seguros. Para a diretora de Sustentabilidade, Consumo e Relações Institucionais da Confederação Nacional das Seguradoras, Ana Paula de Almeida Santos, o desenvolvimento sustentável torna-se mais propício em um cenário em que há garantias oferecidas pelos seguros. Todo desenvolvimento sustentável, ele precisa ter aquilo que vai dar a segurança e a continuidade de um negócio, a continuidade, a segurança financeira para uma família no momento de infortúnio, contribuir do ponto de vista, sempre que acontece um dano patrimonial, uma perda patrimonial, você precisa do seguro para reconstruir aquela perda, para dar segurança para a população. O Rio de Janeiro sediou a conferência pela 3ª vez. Em 2025, o evento acontece na Costa Rica. FIDES Rio 2023. Seguros para um mundo mais sustentável. Mês do cliente é na Nisa Seminovos. São mais de 100 veículos abaixo do preço de custo. Você compra com qualidade e tranquilidade. Seminovos revisados com procedência. Desconto na tabela FIP e troca com troco. Quer mais? A Nisa faz. Taxas e condições exclusivas. Faça uma visita e comprove. Acesse o site nisa.com.br e garanta sua oferta agora mesmo. É apenas essa semana na Nisa Seminovos. Cinto de segurança salva vidas. Você que busca excelência na hora de se informar, também quer isso na hora de investir. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Está na busca constante de soluções financeiras inovadoras para os seus investimentos. Na dedicação incansável da nossa assessoria especializada, no atendimento humanizado a qualquer hora e no app premiado fácil de usar. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Vem aí a 3ª edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, em reconhecimento às melhores